Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, vamos agora ao capítulo 17, versículo 10. O ponto 1 diz: a Babilônia sentada sobre 7 reis. Bom, então, esse texto é bom nós lermos os versículos 9 e 10 juntos, né? Porque é uma sequência. Então, para você entender, eu vou reler o 9 e leio o 10. O 9 diz: aqui há sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram e 1 existe. Outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. Esse versículo 10, ele deixa claro que não está tratando da cidade de Roma. Esses 7 montes, na verdade, eles são 7 reis. É interessante que você encontra no YouTube professores reformados defendendo que a Igreja Católica, ela na verdade não é a Babilônia apocalíptica, que Roma era a Babilônia apocalíptica, mas ao mesmo tempo, quando chega nesse versículo, ele diz que esses 5 reinos são, como eu disse para vocês, os reinos que já tinham passado: o egípcio, o assírio, o babilônio, o medo-persa e o grego. Tá bom? Então, se claramente o texto diz que esses 7 montes são 7 reis, e eles dizem que são esses reinos que passaram, não pode ser os 7 montes sobre os quais a mulher está assentada, não pode ser a cidade de Roma, ou seja, essa Babilônia não pode ser Roma, tá bom? Ela é, na verdade, a religião que dominava Roma. Roma era uma vítima daquela religião fundada por Nimrod e Semíramis. A história diz, por exemplo, todos os imperadores, o imperador Décio, que fez uma das piores perseguições aos cristãos, antes dele partir para uma guerra, porque o Império Romano estava sendo atacado das suas fronteiras, antes de partir para a guerra, ele fez sacrifícios de animais, ele ordenou que todos no Império Romano deveriam sacrificar, a princípio, até os cristãos deveriam sacrificar, mas depois ele decidiu matar os cristãos. Todo cristão que pegasse, mata logo os cristãos para acabar com esse problema de ter alguém aqui que não sacrifica, porque depois que termina a perseguição, eles voltam para a igreja e voltam a dizer que os nossos deuses não existem. E por que ele falava isso? Ele falava isso porque a religião que dominava Roma, ela dizia que os deuses determinavam, ou seja, os deuses predestinavam a vitória ou a derrota. Então ele queria que os deuses predestinassem a vitória, tá bom? O comentário diz, né, então são também 7 reis, 5 já caíram e 1 existe, que era o romano. Outro ainda não é vindo, que é o reino que o anticristo vai levantar. E quando vier, convém que ele dure um pouco de tempo. O comentário diz: os 5 reinos que já haviam caído nos dias de João, nos dias que João recebe a revelação, eram egípcio, assírio, Babilônia, medo-persa e grego. Ok? Então esses eram os 5 reinos que o anjo disse. 5 já caíram. O reino que existia nos dias que João foi revelado era o reino romano. O reino que ainda não é vindo representa o reino do anticristo, que é o reino romano redivivo. O anticristo ele vai reerguer o Império Romano. Vamos lembrar que em Daniel capítulo 7, Daniel vê ele surgir nesse 4º animal. Tá bom? Vê aquele chamado lá de a ponta pequena, ele vê o anticristo surgir no 4º animal, né, no reino romano. Então o Império Romano, ele não morreu totalmente. Ele foi esfacelado, ok? Mas ele continua existindo nessas nações que receberam a cultura romana. E o anticristo vai
ressuscitá-lo, vou colocar assim. O texto prossegue. A religião fundada na Babilônia por Nimrod e Semíramis assenta-se sobre todos esses reinos, ou seja, domina sobre todos eles. A princípio, a religião da Babilônia estará assentada sobre o reino do anticristo, mas depois este a destruirá. Nós veremos que a besta acaba por destruir a Babilônia. Nos dias de hoje, a sede do Império Romano é os Estados Unidos, onde se encontra o símbolo romano da águia e o Capitólio, centro da adoração a Júpiter. Eu acredito que o anticristo ele vai surgir dos Estados Unidos. O anticristo ele vai surgir dos Estados Unidos. O fato dos Estados Unidos hoje ele ser considerado o líder desse mundo romano, desse mundo de cultura romana, porque toda a Europa e a América, né, tanto a América do Norte quanto a América do Sul, a América Central, todos nós somos de cultura romana, tanto que nós somos chamados latinos-americanos, né, porque até o nosso idioma, o idioma português, ele é um idioma latino que se misturou com os bárbaros que viviam ali na região de Portugal e resultou nesse idioma que nós temos hoje. Nós somos todos de cultura romana, nós somos uma continuação do reino romano. O fato dos Estados Unidos ter como símbolo a águia, e a águia tem aquele fato histórico, que o país que destruiu o templo de Salomão, que foram os babilônios, o símbolo deles era a águia. O país que destruiu o templo nos dias do Novo Testamento, no ano 70, Roma, o símbolo deles era uma águia. O país que perseguiu os judeus na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, o símbolo deles é uma águia. E hoje, o país que se destaca no mundo como potência é os Estados Unidos. O símbolo dos Estados Unidos é uma águia. E lá, o centro do governo americano é exatamente chamado de Capitólio. E nós sabemos que os Estados Unidos, ele foi fundado, organizado pela maçonaria, pelo satanismo maçônico. Então, existe também aquela grande possibilidade, que eu já comentei com vocês em outro momento, de o anticristo se manifestar na maçonaria, ele ser um grau 33 da maçonaria. Né? E assim, como os Estados Unidos hoje é talvez a capital da maçonaria no mundo, porque foi organizado, né, pela maçonaria, é muito provável que o anticristo venha da maçonaria. O comentário prossegue. O culto da Babilônia influenciou as nações antigas, inclusive Israel. Ezequiel 38:14, o profeta diz: e levou-me à entrada da porta da casa de Yahvé, que está da banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Quem é Tamuz? Tamuz foi o filho de Semíramis que ela teve com o seu filho Nimrod, né? É uma confusão, mas Nimrod era filho de Semíramis. E eles acabaram, né, tendo relações e nasceu Tamuz. E Tamuz foi adorado como uma divindade. Segundo a história, Tamuz nasceu no dia 25 de dezembro. Então, por isso, os povos pagãos, como os romanos faziam, eles reverenciavam o dia 25 de dezembro, porque era o dia do nascimento de Tamuz, que ele era chamado também de Deus Sol. Tá ok? O comentário prossegue. A tradição babilônica dizia que Nimrod se apresentou como sendo a semente da mulher, o redentor da humanidade. Nimrod e Semíramis estabeleceram uma religião que copiava a promessa divina. A Igreja Católica adotou no ano 354 da era cristã o culto a Tamuz, filho de Nimrod e Semíramis. Bom, eu coloco aí agora um artigo da revista super interessante, né?
Está aí o link completo para vocês poderem pegar depois. O título: Por que o Natal é comemorado em 25 de dezembro? E o artigo diz: parece incrível, mas a escolha da data não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. O artigo diz: os romanos aproveitaram uma importante festa pagã realizada por volta do dia 25 de dezembro e cristianizaram a data, comemorando o nascimento de Jesus pela primeira vez no ano 354. A tal festa pagã, chamada de Natalis Solis Invicti, nascimento do sol invencível, ou invicto, era uma homenagem ao deus persa Mitra, popular em Roma. As comemorações aconteciam durante o solstício de inverno, o dia mais curto do ano. Tudo indica que Mitra era o mesmo Tammuz, ok? Que teria nascido também no dia 25 de dezembro. Bom, eu coloquei uma imagem aí para vocês, tá certo? Que é uma representação, como eles mostravam, a divindade Mitra, ok? Botei uma segunda representação, uma segunda imagem, aí já falando de dias mais recentes da Revolução Francesa. Eles têm esse quadro que representa a Revolução Francesa, e a interpretação deles é que tem uma mulher, e essa mulher é a liberdade guiando o povo. Mas você pode pesquisar na história quem é essa liberdade que eles dizem. É Semíramis. Realmente é uma reverência a Semíramis, que eles dizem que é a liberdade. Para vocês verem que essas questões, elas são controladas, né, por religiosos pagãos que controlavam a Igreja Católica, o mundo pagão, tá ok? Então, eles colocaram. Por que eles colocaram essa mulher com os seios do lado de fora? Por que a liberdade tem que estar com os seios do lado de fora? Né? Você pode ver também Diana dos Efésios, ela estava com os seios do lado de fora. Então, essa é uma representação de Semíramis. Diana dos Efésios, todos os historiadores de religiões antigas dizem, ela era o culto de Semíramis. Coloquei para vocês também a Estátua da Liberdade, tá bom? E se vocês pesquisarem a Estátua da Liberdade, a mulher que aparece da Estátua da Liberdade é a mesma mulher da Revolução Francesa. Então eram todos satanistas, eram maçons, todos satanistas por trás desses projetos. Então as pessoas, é só uma imagem comum. Você pode até olhar para elas como uma imagem comum, mas elas fazem parte de um projeto satanista. E você veja, até a moeda brasileira, né, a nota do Brasil real e de outras moedas, quem é essa mulher que aparece nessa moeda? Você pode pesquisar, que também é uma homenagem a Semíramis. Então, pensar que aquela religião da Babilônia está morta é assim ser inocente demais. Pensar que todas essas coisas que a Igreja Católica fez foram só coincidências, botar o dia 25 de dezembro, comemorar o nascimento de Jesus na mesma data do nascimento de Tammuz e de Mitra, pensar que foi só coincidência, pensar que a sede dela no Monte do Vaticanos, que era um monte de uma divindade romana chamada Vaticanos, é só uma coincidência. Ela colocar como sede o local onde Nero enterrou os cristãos que ele sepultou, né, que eram mortos na sua arena, pensar que isso é só coincidência, é muita infantilidade. Aquilo ali foi um local de consagração, como normalmente se faz no Espiritismo. Pensar que todas as dioceses que existem aqui no Rio de Janeiro, pelo Brasil todo, no mundo, todas elas se chamam Mitra. É só uma coincidência. É ser muito inocente. Então, a Igreja Católica, na verdade, ela é essa instituição babilônica, agora com imagens, com personagens cristãos.
E para completar, eu coloquei aí também uma imagem que era muito comum no mundo antigo, a imagem de Semíramis, tá bom? E até antes de Semíramis, entre os egípcios, tinha a imagem de Ísis amamentando Horus, ok? Essa imagem ela passou a de Ísis antediluviana, né? Porque Ísis, tudo indica, era a irmã de Caim, que os antigos chamavam de Osíris, e Horus era o Enoque, porque os habitantes daquela região antiga, do Egito Antigo, eles dizem que aquela região foi fundada por Osíris e seu filho, Horus, né, que fugiu da terra onde ele foi criado com seus pais. E a lenda deles também dizia que esse Osíris era filho do casal criado pelos deuses, retratando o início da humanidade como a Bíblia retrata. Tá, ok? Então essa Ísis tudo indica que é irmã de Caim e Osíris é Caim. Esse culto passou para depois do dilúvio. E eu vou colocar uma hipótese para vocês. Então a Igreja Católica ela copiou até esse ato de amamentar. Por que mostrar Maria amamentando Jesus? É engraçadinho, é bonitinho? Não. Isso foi tirado da lenda pagã, porque assim era retratada Ísis e Horus, também foi retratado Semíramis e Tamuz, e os historiadores, quando eles veem essa imagem, eles dizem o seguinte, que o cristianismo ele é uma religião copiada do paganismo. Não, o cristianismo não é uma religião copiada do paganismo. O que eu estou mostrando para vocês seria bom que todo historiador visse, que o filósofo Rousseau visse. Porque, na verdade, o que está retratado aqui é que aquela religião pagã ela foi organizada com uma aparência cristã, com personagens cristãos. No ano 431 da era cristã, a Igreja Católica fez um concílio na cidade onde Semíramis era adorada como Diana dos Efésios. E todos os títulos de Semíramis, Nossa Senhora, Mãe de Deus e Rainha dos Céus, foram aplicados a Maria. Então não tem como você duvidar, dizer que essas coisas foram coincidências, né? Na verdade, o cristianismo não é uma cópia do paganismo. Existe uma corrente que se diz cristã, tá bom? E ela não copiou o paganismo. Ela pegou o paganismo e simplesmente deu nomes diferentes ao paganismo. Mas sempre houve uma igreja fora dessa igreja. Por isso que eu falo que a igreja cristã, ela não pode aceitar que ela saiu do catolicismo. Tem pessoas que falam isso por inocência. Mas esse é um erro grave, porque se nós tivéssemos saído do catolicismo, então seria verdade que tudo isso daqui é uma cópia do paganismo, que o cristianismo seria uma religião inventada. Mas não tem como. A igreja cristã, ela continuou existindo durante todo o tempo que o catolicismo se organizou e perseguiu essa igreja cristã. A igreja católica diz que conseguiu exterminar todas as outras igrejas nos anos 700, mas não conseguiu. Bom, aqui eu coloco uma hipótese, né? Como que a religião de Caim teria passado para depois do dilúvio? Nós sabemos que Cã foi habitar naquela região. Tá bom? Então eu coloco aqui uma hipótese, não dá para nós termos certeza, mas é uma hipótese interessante. Eu comento aí, olha. A literatura apócrifa judaica afirma que a esposa de Cã era descendente de Caim. Ou seja, o filho de Noé, Cã, ele teria se casado com uma filha de Caim. A Bíblia diz que eles se encontraram, né? As nações se fundiram. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Gênesis capítulo 6. Então ele diz que a esposa de Cã era descendente de Caim, e ela teria se tornado uma falsa profetisa após o dilúvio, sendo conhecida como Sibila da Babilônia, e teria produzido a literatura conhecida como Oráculos Sibilinos, que era uma literatura pagã, né?
Olha, eu não acredito que Cã tenha se casado com uma descendente de Caim, porque, vamos dizer, com o aviso que Noé recebeu, e Noé foi avisado do dilúvio antes até do nascimento de Cã, e eles estavam trabalhando na arca, então eu não acredito, mas Cã, após o dilúvio, nós vemos que infelizmente ele se desviou. Então existe uma história que a mulher dele teria se tornado uma falsa profetisa e teria organizado esses oráculos sibilinos, que ela teria até ido para a Babilônia, e aí teria sido conhecida como Sibila dos Babilônios. Então existe essa hipótese. Bom, o fato é que a Igreja Católica ela realmente adotou todas essas lendas do paganismo e colocou como imagens cristãs. Mas isso não faz com que o cristianismo seja uma religião inventada a partir do paganismo. Não, o catolicismo é uma religião inventada a partir do paganismo. A verdadeira igreja cristã, não.